alô, salve, salve! Olha só quem voltou! O Duas Saídas, o seu podcast do basquete nacional está de volta! Feliz 2024! Estamos aqui novamente, eu, Fábio Toledo e Lucas Guanais. Guanais, feliz ano novo pra você também! Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, que é o BBB, né? É isso que a gente tá celebrando 2024 começou, não é? Não, a gente não foi chamado pro BBB, viu, Guanais? Pô, Boninho. Infelizmente, a gente até ficou, né, durante um momento lá no hotel, né, mas a gente acabou não sendo chamado pra fazer parte do BBB. Mas aqui estamos nós, né, Guanais, com menos dinheiro no bolso, mas com saúde pra dar vender, mais ou menos também, né? Mais ou menos, meu joelho mostra que não é bem assim. É. Mas só queria fechar o assunto dizendo que é uma grande perda. Porque domingo, paredão, eu ia chegar e do nada eu ia soltar um Olivinha no meio do programa ao vivo, assim. E ia parar nos trend topics do Twitter e tal. O basquete brasileiro e o BBB estão perdendo uma grande chance. Exatamente, né? E vamos agora falar de fato, né, do basquete nacional com os sortidos, né, antes da nossa entrada para falar do NBB, de Super 8 e tudo mais. Vamos falar do basquete feminino, Guanais, porque é notícia até fresquinha pra gente aqui, pensando na nossa gravação, né, a gente gravando na segunda-feira, foi divulgada a lista das convocadas para disputa do pré-olímpico, né, da seleção brasileira feminina. Exato, e veio muito bem a calhar, né, porque nós tivemos esse recesso de Natal e Ano Novo, porque ninguém é de ferro também, por mais que a temporada não pare, nossos outros empregos pararam e a gente aproveitou para nos darmos umas férias, e veio muito bem a calhar essa convocação hoje para chegarmos com o que há de mais quente no cenário do basquete nacional. E de fato, a seleção brasileira feminina vai disputar o pré-olímpico daqui a pouco, daqui um mês exatamente, de 8 a 11 de fevereiro, em Belém do Pará. Não é onde Jesus nasceu, é Belém do Pará. E regulamento muito simples, um grupo com Brasil, Austrália, Sérvia e Alemanha, todos contra todos, as 3 melhores estão em Paris. Ou seja, o Brasil tem que superar na prática, tem que ser melhor do que uma dessas seleções. Não é fácil, o Brasil não é favorito contra nenhuma delas, mas a gente pode sonhar, e o grupo chamado pelo Zé Neto acaba permitindo isso, né? A gente vai falar os nomes agora e logo a gente analisa um pouco mais esse pré-olímpico em si. Vamos lá, Fábio, você puxa as 15 convocadas? Vamos lá, começando com as armadoras, a Débora Costa do César Araraquara é uma das convocadas, junto com a Alana do Sampaio e a Kaká, agora com recente contratação do Sampaio, né? Ela que temporada passada estava no Campinas. Nas alas tem Tainá Paixão, que está jogando no Samara da Rússia, junto com a Isabela Ramona, também convocada, a Leila do Ituano, a Vitória do César Araraquara. Aí, alas, pivôs, tanto faz, né? A Emanuele do César Araraquara, a Sassá do Sampaio, a Sossô do César Araraquara, a Damires Dantas, que está jogando na Turquia, a Erika Souza, que sem equipe, Stephanie Soares no Dallas Wings, a Licinara, representando o Unimed Campinas, e Camila Soares, também, né, outro nome interessante presente nessa convocação também, Guanais. Não, com certeza, e você falou 15 nomes, né, desses 15, 3 serão cortadas até o pré-olímpico começar. Eu acredito que não vai ser muito diferente de Licinara, Vitória e não sei qual seria o outro, mas acho que essas duas talvez sejam, talvez a Leila, não sei. Mas o grupo, a base, é a mesma que disputou todos os últimos torneios com o Zé Neto, que foi campeã invicta da AmeriCup, que teve boa participação no PAN. Então, é um grupo que vem jogando junto há muito tempo, que tem a confiança do Zé Neto e confiam também nele. É um grupo que, a nível local, né, a nível regional, tem conseguido ir muito bem. Tem várias também que participaram do pré-olímpico para Tóquio e ficaram ali por um jogo
muito besta de uma derrota para Porto Rico, muito inesperada, de conseguir a classificação. Então, eu acho que o Brasil está no páreo. Só para fechar essa lista, né, Fábio? 3 nomes do Sub-17 foram chamadas também para participar dos treinos, né, ganhar experiência, ganhar cancha, já pensando na próxima geração, que é a Micaela Cavalcante, a Esther Ubaca e a Alexia Dagba, na verdade, né? E vão participar aí desses treinos, totalizando 18 nomes nesse período de treinamento que vai acontecer em Araraquara, no interior de São Paulo, até o dia 2 de fevereiro, quando o time vai para Belém do Pará, faz uma viagem bem longa para Belém, e o pré-olímpico começa dia 8. O fator casa acho que pode ajudar, viu? Estamos com talvez uma fase de transição aí, né, de novos nomes surgindo, inclusive até alguns questionamentos com relação às próprias convocadas. É lógico que é um grupo que já está fechado, né, já está jogando algumas competições já, né, com o Zé Neto, mas eu vejo, por exemplo, curioso o fato de 2 das jogadoras presentes do quinteto ideal da LBF não estarem entre as pré-convocadas, né? Entre as 15 convocadas, no caso, a Aline Moura e a Isa Sangalli, né? Que, inclusive a Aline Moura, que foi MVP da última LBF. Eu acredito que elas deveriam ter pelo menos essa oportunidade de estar presente dentro dessas 15, mesmo que não fossem convocadas posteriormente. Mas assim, até o fato de ter essa dúvida, ou essas jogadoras que poderiam estar, né, de surgir um burburinho, né, de outros nomes, é bem interessante de a gente ver, né, que o basquete feminino do Brasil tá com essa condição, né, de fazer bem aí esse pré-olímpico, jogando em casa. Foi bem também trazer para o Brasil, né, no caso para Belém. E vamos lá, né, vamos torcer para a equipe feminina, as rainhas da América aí, marcarem presença agora lá em Paris. Exatamente, eu concordo com você quanto aos destaques da LBF, mas por outro lado também é difícil você questionar o trabalho com tudo que tem sido feito a partir até das condições e da realidade do basquete brasileiro. Até difícil você questionar muito o que o Zé Neto tem feito, porque de fato é sim um grande trabalho. Eu acredito que é o melhor trabalho em seleções brasileiras, contando feminino e masculino, acho que desde a época do Rubem Maiano. Você ainda pode se questionar se não é ainda melhor, né? Então, que o Rubem, não vou entrar nesse mérito, mas ficou muito marcado no final dele, né? Um final meio melancólico, mas o começo foi muito bom, e o meio também. O Zé Neto tá fazendo um baita de um trabalho lá, então fica até um pouco difícil você falar que não tá dando certo, que tinha que ser diferente, que tinha que mudar. Pensando nas adversárias, né, a Austrália eu acho que é um pouco mais complicado, tá? Essa já é um tipo de seleção com um tipo de jogadora que é até relativamente seguro a gente colocar como inalcançável nesse momento para nossa realidade. Claro que é um jogo só, em Belém, quente pra caramba, úmido pra caramba, todas as jogadoras ali acostumadas a jogar nos Estados Unidos e na Europa, às vezes pode fazer até alguma diferença, mas em tese o Brasil tá consideravelmente abaixo da Austrália. Da Sérvia e da Alemanha eu já acho bem mais acessível, tá? Claro, não basta apenas vencer um jogo, porque nos confrontos pode acabar ocorrendo empates e tal, mas aí só vai valer a pena a gente entrar nesse mérito quando o torneio começar. Mas contra a Sérvia e contra a Alemanha eu acho que aí sim temos mais chances, é um pouco mais parelho, o Brasil pode até não necessariamente surpreender, por mais que não seja o grande favorito, mas pode sim conseguir suas vitórias, conseguir se impor, se tiver calma, se tiver tranquilidade, dá sim para fazer um trabalho legal. Austrália, né, novamente, eu acho que já é um ponto um pouco mais fora da curva nesse momento, né? O grande desafio desse grupo, ao meu ver, aí é justamente a seleção australiana, uma seleção que tem uma tradição, né, dentro do basquete feminino, a própria Copa do Mundo já foi campeã, já foi vice-campeã, então, inclusive foi campeã jogando no Brasil em 2006, né,
na Copa do Mundo, enfim, é um time que tem de fato essa tradição. A meu ver, não tá tanto assim na mesma condição, mas é uma seleção muito forte ainda, né, e que é o grande desafio, grande montanha para a equipe brasileira escalar, né, nesse pré-olímpico, né, de fato o grande adversário para esse time do Brasil jogando em Belém, no Pará, Guanais, e a torcida fica lá para lá também. Não, com certeza, mas vamos ter que esperar, até porque também não saiu nem a convocação da Austrália, né? Eu acredito que eles vão sim com força máxima, mas até o momento dessa gravação ainda não tinha saído, não tinha sido divulgado os nomes australianos, então essa análise mais fina, mais detalhada, vai ficar para os próximos episódios, porque precisaremos da lista, né? Exatamente, vamos acompanhar, né? Vamos agora então dar sequência, vamos pro NBB, vamos falar, Guanais, daquilo que aconteceu lá no mês de dezembro, né, enquanto a gente estava ali de férias aqui do podcast. A definição do Super 8 finalmente aconteceu e até um pouco surpreendente da maneira como rolou, né, nessa reta final, mas tivemos aí 8 classificados. Vou falar aqui os nomes: Flamengo, aí já na classificação direta, né? O Flamengo se classificou em primeiro, o Minas em segundo, o SESI Franca em terceiro, Vasco em quarto, o quinto lugar ficou com o Paulistano, sexto Unifacisa, sétimo Fortaleza, oitavo o Bauru Basquete. E a gente até falava muito, né, do São José, que estava até em boas condições, acabou ficando fora na sequência de derrotas. Os desfalques ali foram pesados pro São José, que ficou fora do Super 8. Com certeza, e uma das derrotas, inclusive, foi para o Bauru em São José dos Campos, né? Então o Dragão conseguiu essa vitória fora de casa, e os confrontos, né, ficaram assim. Lembrando que essa classificação é a classificação final do primeiro turno, tá? Essa ordem já mudou de lá para cá e vai mudar ainda mais até o campeonato começar, mas o que vale, o marco temporal, é o término do primeiro turno, é a virada entre as metades da fase de classificação. E os confrontos ficaram assim: o Flamengo, primeiro colocado, vai enfrentar o Bauru. O vencedor desse confronto vai encarar o ganhador de Vasco e Paulistano, quarto e quinto respectivamente. Do outro lado da chave, Minas, que ficou em segundo, pega o Fortaleza Basquete Cearense, que terminou o primeiro turno em sétimo, e quem ganhar pega o vencedor de SESI Franca contra Unifacisa. Então, Flamengo e Bauru, Vasco e Paulistano, Minas e Fortaleza, e SESI Franca contra a Unifacisa. Tudo jogo único, e vai ser ali a partir do final de janeiro. Exatamente, dia 27 e 28 ali as quartas de final, dia 30 e 31 semifinal, e a grande final no dia 3 de fevereiro, aí a definir ainda, né, mas nas quartas o SESI Franca, o Minas, o Vasco e o Flamengo jogam em casa, né, e aí depois a gente vê quem avança. E é até um negócio interessante, Guanais, que nessa última semana eu fui cobrir treino do Bauru Basquete, e conversando com os caras, aí é até diferente de outras edições do Super 8, porque a gente tá vendo um equilíbrio muito grande das equipes nesse NBB, e que num jogo único tudo pode acontecer, né, nesses confrontos, né? Com certeza, isso é algo que a gente tem visto muito realmente nessa temporada. Se até for pegar a classificação, poxa, numa virada de turno, o líder tem 2 derrotas, o segundo colocado tem 3, Franca tem 4, e o Vasco, fechando o G4, tem 6 derrotas. Isso não aconteceu em outros anos, tá? Tinha patamares ali mais bem desenhados, mais bem definidos, que mostra realmente que esse tipo de imprevisibilidade pode acabar acontecendo. Alguns dos times ali que ficaram de sexto a oitavo, inclusive, já venceram os adversários. É só pegar um dos confrontos desse NBB, Franca e Unifacisa. A Facisa venceu Franca esses dias, inclusive. Foi em Campina Grande? Foi em Campina Grande. E o próximo jogo do Super 8 não vai ser assim. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Foi uma série duríssima nos últimos playoffs também. Paulistano e Vasco, super aberto, mesma coisa. Todos os jogos, na verdade, são super abertos. Todas as séries são super abertas. A gente vê o Flamengo não tá conseguindo se impor em todos os jogos.
São muitas possibilidades que estão abertas, né? Minas e Fortaleza, em BH, pela primeira fase do campeonato, foi para prorrogação. Né? Então, você vê, todos os jogos têm um histórico de equilíbrio muito grande. Então, eu acho que é a primeira vez, desde que o Super 8 foi criado, que a gente tem tantos confrontos abertos já na primeira fase. O primeiro turno, como um todo, né, foi de muito equilíbrio. Eu até vi, né, tentar lembrar, né, algumas outras edições que teve de NBB, para ver, né, como é que foram, né, porque o equilíbrio que eu tô vendo nesse campeonato tá absurdo, assim, até em comparação com outras edições. É lógico que tem um cômputo geral ali, né, dos desempenhos, mas a gente vê até o 9º colocado de 19 tendo mais vitórias do que derrotas. A gente teve edição de NBB que do 6º para baixo tinha mais derrotas do que vitórias. Então é uma competição que tá tendo esse maior equilíbrio. A própria diferença, né, de vitórias do 8º pro primeiro, se levar em conta os últimos anos, né? Não vou nem contar a do último ano que o Franca terminou invicto, né? A primeira fase, mas você vê um equilíbrio muito grande, né, entre as equipes, até para baixo do G8, né? Do Super 8. Até por isso foi bem curioso, essa situação para definir os 8 classificados, né? O próprio Bauru já estava dado como perdido, mas conseguiu aí no finalzinho vencer, conquistar vitórias fora de casa, coisa que não estava acontecendo. E agora o time gostou de vencer como visitante, né, Guanais? E isso acabou custando para o São José. Corinthians e São Paulo mantiveram a irregularidade, não conseguiram subir. O Pato por muito pouco não beliscou, enfim, é uma situação, né, que mostra como está sendo esse NBB. Não, completamente. A gente vai falar do Bauru um pouco mais detalhado daqui a pouco. Só que, como eu disse, realmente essa imprevisibilidade também já foi vista até nos jogos do primeiro turno. Então, eu tô empolgado para esse Super 8, em que pese que toda a questão do imbróglio LNB, CBB, faz com que seja um Super 8 que promete uma vaga internacional, mas não se sabe exatamente para onde ainda. Então, essa questão ainda está indefinida, né, e tira um pouco daquela comemoração, né, porque passa a ser momentaneamente apenas uma taça de meio de temporada, que é importantíssima, eu já falei em outras oportunidades, como a criação de um Super 8 neste momento da temporada dá um tom diferente para o período mais melancólico de todo o NBB, que é a virada de turno, que você já passou a empolgação do começo e ainda está muito longe dos playoffs. Uhum. Então você dá algo para os times brigarem, você embala, empacota, envelopa uma semana de jogos que é muito mais fácil de você vender, de você criar interesse, de você captar patrocínio, o público que vai no ginásio mesmo, audiência de TV e streaming também. Então é uma sacada muito boa. A ideia é tão boa que a própria NBA já desenvolveu, né? Isso que eu ia falar. A gente se espelha tanto na NBA e dessa vez o NBB até se antecipou. Claro, não é uma ideia totalmente original, foi muito inspirada na Argentina, que já tem um torneio nesses moldes, mas a gente vê como ainda não era algo tão difundido assim, que a própria NBA correu atrás depois para fazer algo do tipo, também percebendo essa necessidade. Não estou falando que foi uma super influência da Liga Nacional de Basquete, eu não sou tão iludido assim com o basquete brasileiro. Longe de nós. Não, longe de nós. Mas a própria NBA também percebeu essa necessidade e demorou mais ainda do que nós aqui para conseguir fazer algo do tipo. E lá ainda eles fizeram bem perto do começo da temporada, achei até um pouco estranho nesse sentido, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Né? Você vê o que eles fizeram lá na Copa, né, no In-Season Tournament, quadras diferentes, uniformes diferentes, transmissões diferentes, tudo envelopado, tudo caracterizado para mostrar para quem está assistindo que, olha, isso aqui agora é especial, isso aqui agora é diferente, tem uma importância maior do que os jogos que você estava vendo até então. E o Super 8 tem toda essa característica, né, tem toda esses pontos positivos. O grande atrativo para os clubes disputarem, obviamente, era a vaga continental, né, no torneio, quase sempre a Liga das Américas ou a Basketball Champions League, mas agora está ainda um pouco indefinido. Um pouco não, ainda está indefinido, então
pode tirar um pouco deste brilho, mas ainda assim um grande campeonato e uma chance também, né, Fábio, de você ter um título, mais um título em disputa que você pode dar outro sentido para a temporada dos clubes. Por exemplo, o Minas vencendo o Super 8 tirou um pouco daquela pressão que a gente via do Minas de não ganhar nada. Né? O Franca, nessa retomada, começou também vencendo o Super 8 antes de NBB e por aí vai. Fora, claro, a imprevisibilidade que os jogos únicos carregam. Eu sou fãzaço do Super 8, muito embora até alguns clubes e possam falar que é um pouco complicado a questão do gasto, você pode chegar a fazer até 3 jogos, viagens e tal, mas eu acho que vale a pena no final das contas, azeitando com a vaga internacional, decidindo isso ao término da temporada, então volta ao ter a importância que sempre teve o Super 8, eu curto bastante. Até para acrescentar, imagina o impacto que seria uma conquista de Super 8 para o projeto recém-formado, reformado do time do Vasco, ou do próprio crescimento e desenvolvimento da Unifacisa, do Fortaleza Basquete Cearense. Isso é muito importante, de fato. É lógico que tem os times que estão ali sempre na briga, Flamengo, Franca, mas até para eles mesmos é importante, né? O Flamengo buscando, né, recuperar a hegemonia no cenário nacional, o Franca manter a hegemonia, então tem muita coisa, muitos cenários assim que mostram as condições, né, de ser um ótimo Super 8 que a gente vai ver no final do mês. E falando de meio de temporada, Guanais, a gente teve mudanças de elencos aí no NBB, né? Vamos começar aí falando lá na parte de cima. Lembrando também que a data limite era a virada de turno, então quem mudou, mudou, quem não mudou, não muda mais. A menos, é claro, se for jogador sub-19 ou sub-20. Se for jogador muito jovem, você ainda pode. Mas me digam algum nessa faixa etária que vai mudar o patamar de alguma das equipes do NBB, porque no momento desconheço. Não, e ainda que chegaria com tempo de quadra, né? Porque, obviamente, temos grandes nomes, caras que se tornarão grandes jogadores que têm essa idade hoje, mas quem vai dar tempo de quadra para eles numa reta final de campeonato, né? Infelizmente não é o cenário. Fala do Minas, que teve mudanças aí para esse retorno de NBB. Falo sim, o Minas acabou, após aquele episódio da acusação de racismo do Coppeggio contra o Buiú do Cerrado Basquete, o Nicolás Coppeggio nunca mais entrou em quadra pelo Minas após aquela partida contra o Cerrado, e pouco tempo atrás foi determinado o seu desligamento do clube mineiro. Ele inclusive já foi anunciado pelo Instituto da Argentina, Córdoba, já voltou para lá, já tá treinando, já tá jogando, não atua mais aqui pelo Minas, acredito que nunca mais vai voltar a jogar no Brasil, ficou muito marcado esse episódio, e ele foi condenado, inclusive, falamos sobre isso em outros podcasts, e no seu lugar, o Minas trouxe outro argentino, trouxe o Christian Cortés, ele que é um armador também, de 33 anos, 1,83 m, ele já esteve aqui no NBB na temporada 2012-2013, né? Muitos de vocês não eram nem nascidos nessa época. Ele jogou aquele ano pelo Mogi, fez 19 jogos pelo time mogiano, ainda pré-Chamel, Larry e Tyrone, né, que o grupo chegou às finais, acho que pré-Ubora ainda, aquele Mogi, e rodou a América Latina durante esse período, e agora veio para o Minas. Sinceramente, ele chega já com a temporada em andamento, com um time já com alguns donos e com algumas características diferentes do Coppeggio, tá? Eu acho que o Coppeggio, não vou ficar exaltando, falando nada a partir do episódio de racismo dele, mas ele tinha algumas características físicas, ele era mais alto, ele era mais forte do que o Cortés, que é um pouco mais baixo, mais leve. Acredito que não vai conseguir cumprir as mesmas funções que o Coppeggio cumpria, principalmente na questão defensiva, fazendo cortes, atraindo marcação também em alguns momentos. Ele é um pouco mais parecido com o Baralli do que o Coppeggio em termos físicos, tá? Em quadra, eu confesso que eu não via jogos dele há muito tempo, tá? Ele fez uma partida apenas pelo Minas, jogou ali contra o Botafogo, agora há pouco inclusive, ficou 3 minutos em quadra, zerou em pontos, deu 4 assistências, pegou 2 rebotes e foi isso. Jogou ali 13 minutinhos. Vamos esperar um pouco, mas a tendência é que ele não seja um substituto à altura do Coppeggio. Chegou,
para suprir essa lacuna, suprir essa carência, esse espaço no elenco, mas não devem dar tantas responsabilidades para ele logo de cara, assim como o Copeiro tinha. Agora falando em responsabilidade, no Flamengo, Devon Scott e Caio Gonçalves chegaram. Rapaz, aí o negócio é outro patamar. O Caio Gonçalves chegou, eu não lembro se a gente já tinha esquecido de falar do Caio Gonçalves, ou se ele chegou logo depois do nosso último episódio de 2023. Chegou no dia da nossa divulgação. Ah, então um abraço, meu amigo. Estamos falando com você com 3 semanas de atraso. Caio Gonçalves chegou ali para suprir uma lacuna quando o Flamengo começou a ter alguns desfalques entre os pivôs, né? Até começou a usar o Diarra, por exemplo, na posição, e trouxe o Caio Gonçalves, que é um ala pivô versátil, atlético, que fez suas categorias de base, ou parte dela pelo menos, corrigindo, né? No Flamengo, então já conhece a casa, já conhece a estrutura, estava nos Estados Unidos, voltou agora, não está tendo grande destaque, né? Ainda mais depois que voltaram todos os nomes, então o Caio veio ali para suprir uma carência num período muito específico de tempo e dificilmente acredito que ele vai voltar a ter um grande espaço, até porque é uma posição extremamente concorrida nesse time do Flamengo. Ainda mais porque agora chegou o Devon Scott. E quando você contrata Devon Scott, meu amigo, você passa um recado muito claro, que é: eu quero ganhar esse NBB de novo, eu quero voltar a ser campeão, eu quero ter essa taça novamente. Devon Scott, para quem não lembra, é um pivô que jogou alguns anos atrás pelo Minas. Ele chegou a ser o pivô do ano? Essa eu não lembro. Não me recordo agora. Vou até pegar aqui, mas eu acho que ele chegou a ser o pivô do ano sim, na temporada da pandemia. Foi, em 2019 2020, ele fez parte do quinteto ideal, aquela temporada que não terminou, né, que não teve campeão por conta do coronavírus. Ele, ao lado ali de Jorginho, André Góes, Marquinhos e Rafael Hetzheimer, fez parte do quinteto ideal. É um cara extremamente competente no que se propõe a fazer. Embaixo do garrafão, ele é extremamente dominante, tem uma força física absurda. E vejam, ele não era aqueles pivôs pesadões. Ele tem físico, ele tem força, ele tem peso também, mas ele não é lento. Pelo contrário, ele é atlético, ele é rápido, ele tem uma noção de colocação dentro de quadra muito boa e um upgrade em relação ao que ele fazia pelo Minas 3 anos atrás. Agora, ele começou a chutar de 3. É pouco, é coisa ali de 1.2, 1.3 chutes por jogo, mas com aproveitamento ali de 33%, de vez em quando cai uma bolinha ali, então ele tá até começando a espaçar a quadra, vejam só. Claro, longe de colocar isso como uma característica predominante do jogo dele, mas que contratação. Ele já fez 2 jogos pelo Flamengo, contra a União Corinthians e contra o Vasco, e cara, você vê ele fazendo pick and roll com o Balbi, cara, meu Deus do céu, muito bem feito, muito legal, é o grande reforço talvez da temporada, e chegou no meio do ano. E chegou no meio do ano também porque havia uma expectativa, né, do torcedor flamenguista, inclusive, do retorno do Lucas Mariano, né, mas por conta aí da punição, né, do seu julgamento por conta do doping, foi suspenso, vai ficar suspenso até junho de 2025, então aí o Flamengo precisou buscar um outro nome à altura, digamos assim, e conseguiu de fato, né, trazer o Devon Scott para sacramentar, né, essa possibilidade, grande possibilidade do Flamengo. O time que foi montado já para esse NBB, tudo mostrava, né, que um time visando retomar esse espaço, retomar a hegemonia no cenário nacional, e com o Devon Scott isso é reforçado. Com toda certeza, era um sonho antigo, né, o Flamengo, desde 2020, o Flamengo tem tentado contratar o Devon Scott, mas até depois que ele saiu do Minas, ele ficou muito valorizado, jogou um tempo em Israel, ganhando muito bem, e aí, ainda mais com o câmbio desvalorizado como estava no Brasil, ainda está bastante, mas estava ainda pior, principalmente antes do euro cair, né, antes da crise do euro. Tava muito complicado tirar o Devon Scott da Europa, agora o Flamengo sim conseguiu. E quanto ao Lucas Mariano, que você citou, né, ele voltaria agora em fevereiro,
mas nas outras instâncias, né, conforme foram recorrendo tanto a acusação quanto a defesa, a punição dele aumentou, né? E a punição dele foi para 2 anos, então ele não volta antes do meio do ano que vem. Situação muito complicada, pensando na carreira dele, pensando no basquete brasileiro, e a curto prazo pensando no Flamengo, que contava com ele. E agora o Flamengo ele chega numa situação, a curto prazo, quem saiu perdendo um pouco em tese é o Gabriel Jaú, porque começou a vir do banco, mas ele ainda foi bem nessas partidas, ele ainda consegue mostrar seu valor, ele tem características diferentes das do Devon Scott, então acredito que dá para coexistir, mas talvez ele perca um pouco do protagonismo, um pouco do espaço que ele estava tendo. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, mas vamos lá. O Flamengo, no frigir dos ovos, no final do dia, tem 2 ex-NBA, né? Você tem ali o Scott Machado, que tá jogando muito bem, melhorou muito bem nos últimos mês e meio, né? Nos últimos 45 dias, melhorou muito. E o Didi, que também tá numa crescente, um pouco mais tímida, mas também numa crescente, principalmente do meio de dezembro para cá. Você tem Devon Scott, um dos principais, se não o principal pivô em atividade na América do Sul. Você tem Franco Balbi, você tem Gui Deodato, você tem a Gabriel Jaú, você tem Coelho. Cara, não dá para pedir mais nada. Não dá para pedir mais nada. O elenco do Flamengo é muito poderoso e até precisava ser um pouco mais dominante pelo que tem em mãos. Mas no papel é inacreditável, é impressionante o que... Inacreditável não, vai. Também tô adorando muito a pílula, mas realmente é muito bom, muito acima da média e claramente nos principais do país. Pois e do continente também, né? Porque o Flamengo disputa a BCLA. E dando sequência, vamos trazer mais um gringo que está de volta ao cenário nacional, Davion Draper, chegando ao Cerrado Basquete. Draper jogou pelo Bauru Basquete na própria temporada que não terminou, né, de 19 e 20, fazendo seu retorno. Então, cara, o Draper é aquela coisa, ele teve 2 passagens pelo Bauru Basquete, né? A primeira em 2019, 2020. Essa foi muito boa. Ele se mostrou um cara ali diferenciado, um cara que consegue jogar com a mesma qualidade embaixo da cesta e também no perímetro. E depois ele voltou alguns anos após para o Bauru Basquete, jogou algumas partidas do Paulista, teve atritos com a comissão técnica, reclamou da falta de protagonismo e nem chegou a jogar um segundo NBB pelo Bauru. Teve uma segunda passagem bem apagada. Então a grande questão é saber qual Draper que tá vindo, né? Qual Draper que tá vindo, como é que vai se readaptar ao cenário nacional. Qualidade a gente sabe que ele tem, apesar de curtas passagens por aqui, ele se mostrou um cara muito competente, um cara muito ágil, um cara que pode jogar de qualquer canto da quadra, que tem condições também, não vai ficar na dependência só do Davi Rosseto, do Buiú e do Gui Santos armar alguma coisa para ele tem condição de criar seu próprio arremesso, de criar seu próprio espaço também. Vamos ver como vai ser aproveitado. A oportunidade ele vai ter, porque o Cerrado Basquete, por problemas financeiros, perdeu seus estrangeiros, né? Perdeu o Green, perdeu o Dillard, então ele chega agora para esse segundo turno Draper para ser o único gringo e com uma certa cancha, com uma certa experiência, já conhece o basquete brasileiro, vai chegar num time também meio sem pressão, né? Porque o Cerrado tá lá embaixo da tabela, não aspira tantas coisas, mas nessa temporada, então, quer ver, até pegar a campanha do Cerrado aqui, tá com 5 vitórias e 14 derrotas, claro, apenas 3 jogos atrás do São Paulo, que é o 12º colocado, mas nada indica que o Cerrado vai conseguir passar tanta gente até o final do ano, mas o Draper pode ser um diferencial para uma equipe que está se redescobrindo sem seus estrangeiros, né? E que está bem melhor que no começo do ano, é bom que se diga, apesar das derrotas. Começo do ano, diga-se 2023. Dando sequência... Vamos... agosto, setembro. Outubro, vai. Vamos de Botafogo agora, Guanais, com Lucão e Darrington Robson, chegando ao Clube da Estrela Solitária. Cara, Lucão, pivô, jovem, tava rodando aí no basquete brasileiro, chega para compor elenco, brigar ali
com o Guizão, com o Augusto Alcácer, que chegou também recentemente. É uma posição carente do Botafogo, que está tentando pegar jovem, pegar jogadores em mercados menores para ver se alguém funciona, para ver se alguém dá regularidade ali. Porque até na armação, nas alas, bem ou mal, Jamal, bem ou mal, Thornton, Jamal, Thornton, Mateuzinho, você já sabe mais ou menos o que esperar, você sabe que eles conseguem apresentar, então já está um pouco mais estabilizado ali. Entre os caras mais altos, tá mais problemático. E aí o Botafogo vai tentando, cara, vai tentando o que dá. Tentou o João Vitor, não ficou. Outros nomes já começaram muito bem e depois caíram de rendimento, né? O próprio Guizão, o Gigante, o Emanuel também é outro que chegou no meio da temporada. Então o Lucão chega nesse cenário. O Darrington Robinson, eu até peguei ele aqui. Ele é um ala que já passou pelo Brasília em 2014-15, já passou pelo Minas em 2021-22. O que a gente tem para dizer do Robson? Ele é um pontuador nato. Ele tem velocidade, ele tem atleticismo, ele é de fato alguém que muda equipes de patamar. O problema é que ele teve passagens muito conturbadas e muito curtas por aqui, com atritos com comissões técnicas, com diretoria, personalidade muito forte, arrumou confusão, tá? Não física, mas arrumou confusão nas duas passagens que veio por aqui, não chegou a jogar direito, não entregou tanto que prometia. Então vamos ver também, né, o que vai acontecer no General Severiano, lá no Botafogo, porque se vier um cara para jogar o final de turno inteiro, eventualmente playoffs, se o Botafogo conseguir, baita reforço. Mas ele tem um histórico tão complicado, tão ruim aqui no Brasil, que eu tenho os dois pés atrás. Pelo Brasília ele fez 7 jogos na temporada 2014-15 e na temporada 2021-22 pelo Minas foram 2 partidas, em média de 4 minutos. Realmente pouca rodagem, vamos dizer assim, no basquete brasileiro. E nessa do Minas meio fora de forma também, então tem muita questão aí, tem muita coisa. Mas é um baita reforço, assim, ele tem muita capacidade, muito potencial. Vamos ver se isso vai ser mostrado, se isso vai ser colocado em quadra. E agora, disputa dos nomes mais complicados, Guanais. A gente tem o Darrington Robinson, agora a gente tem o Braylon Rayson no Paulistano e o Sasa Boroviniak no Pinheiros. Categorias diferentes, né, de nomes estranhos, mas Rayson e Boroviniak lá nos Jardins. O Braylon Rayson no Paulistano foi anunciado há um bom tempo, não tinha jogado ainda, fez sua estreia hoje contra o Bauru, inclusive, nessa segunda-feira, jogou 7 minutos, errou tudo que tentou e logo voltou para o banco, chegou acima do peso, chegou fora de forma e jogava na Liga Canadense. Sabe, é uma liga de nível menor, é uma liga local, mas que não tem o status de ser o principal. Não que não seja o principal torneio canadense, aqui na América do Norte essa divisão ela é bem mais nebulosa, né? Você tem muitas ligas independentes. Ele jogava numa delas, né? Ele é americano, né? Nascido em Dallas, Texas. Tava lá no Canadá, era até um bom pontuador por lá, mas nunca teve muito destaque na carreira. Quase toda ela foi em solo canadense. Então também nunca se aventurou para mercados mais competitivos, seja na Europa, seja na América Latina. Eu não tenho grandes expectativas com ele, não. Vou ser bem sincero com você. Claro, pode funcionar? Até pode, mas ainda mais nesse paulistano muito físico, muito ágil, muito atlético, ele chega ainda até com um biotipo que não encaixa muito, né? Então ele vai ter que comer muito, ou não comer muito arroz e feijão, para se encaixar aí. Pois é, e o Sasa Boroviniak? É outro nome que tava no... Já havia esse prognóstico dele chegar lá no começo do NBB, né? Exato, ele chegou antes, né? Antes até do campeonato começar, foi anunciado, mas problemas com visto, aquela questão burocrática e demorou muito para estrear. Até ele chegou aqui já algumas semaninhas, mas também demorou um tempinho ali para pegar a melhor forma física, o melhor ritmo com os seus companheiros. Vai chegar no Pinheiros, já vai jogar,
tá? Na partida da terça-feira contra o Mogi. Se você estiver nos ouvindo quarta pra frente, ele já jogou. É um cara pivôzão, alto, forte, pra ser dominante no garrafão. De vez em quando ele chuta um pouquinho de 3 também, sabe? Não é algo que você deve ignorar, mas também entre deixar o Adiel e ele chutar, você vai deixar ele, né? Não tem como. Não, assim, não é um super chutador, mas tem essa bolinha também, ele espaça quando necessário. É uma característica que o Pinheiros não tinha, estava sofrendo, então estava usando muito o Lisandro Ponte e a Aguerre juntos, sendo que não é o ideal, principalmente para o Aguerre, né? Ainda mais se a gente for considerar que o Scheuer também chegou, mas com a minutagem um pouco menor. É alguém que o Pinheiros não tinha e agora passa a expandir as possibilidades de jogo de um time que tem decepcionado muito ao longo do ano, né? Fez contratações visando um acréscimo de qualidade mesmo no campeonato. Não é isso que a gente tem visto desde o Campeonato Paulista, um time muito irregular, mas que, vejam só, né? Tá em totais condições de pegar playoff, tá em 13º lugar, uma vitória só atrás do São Paulo, então tá muito na briga. Se conseguir engrenar nesse segundo turno, vai pegar uma das vagas pro playoff. Então, olho no Pinheiros, olho no Sasa Borovniak. Vai que, né? Claro, tem toda a questão de adaptação, né, ao cenário brasileiro, para alguém que vem ali da Escandinávia não, perdão, dos Balcãs, mas a gente vê o Djokovic no Caxias, no União Corinthians, meio que funcionou, tá funcionando. Quem sabe ele consiga também. Pois é, né? Tem essa referência aí, pelo menos atualmente na temporada. E já que você falou aí de um time que pode virar, vamos falar um pouco de expectativas, né, pra esse segundo turno, Guanais. Porque a gente vê times que estão deixando a desejar. Você mesmo falou do Pinheiros, a gente tem o exemplo aí do São Paulo e do Corinthians também, que ficaram fora do Super 8 até a certa distância. Lógico que a gente tem nessa temporada 16 vagas para os playoffs, então é algo que vai ser até bondoso com algum time, né? Com alguns times, mas tem as expectativas, né? Pensando até mesmo nas contratações, no próprio desenvolvimento do time ao longo da primeira fase. Vamos falar um pouco, né, dessas perspectivas para o segundo turno, mas primeiro de times que podem crescer, né, nessa segunda perna aí da primeira fase. Não, vamos sim. E eu tava cogitando o playoff com 12, até peço desculpas, porque o ano virou e eu voltei pra 2020, né? Eu não fui pra 2024. Você virou pro outro lado errado. Eu virei pro lado errado, exato. São 16 os playoffs, é óbvio. A gente falou isso em todos os episódios. Eu tô com o regulamento na minha frente aberto. Sei lá, talvez seja o cansaço. Esse ano tá difícil. Mas enfim. Capitão, só 9 de janeiro. O Arair. Então, mas o Pinheiros está na zona de classificação dos playoffs, né? Voltando ao tema anterior. Cara, pegar quem pode melhorar. Vamos lá. Eu acredito que de baixo para cima, o Botafogo, se o Robson jogar o que a gente sabe que ele pode jogar, o Botafogo tem chance de melhorar, sim. Tem chance, principalmente ali contra os adversários na mesma faixa da tabela. Tem muita chance de dar trabalho esse Botafogo. Pato Basquete está numa sequência muito boa, então eu vou falar do São José também, né? Que, como você disse, começou bem e estava ali quase certo no Super 8, mas caiu muito por conta dos desfalques, foi muito irregular nessas últimas semanas. Então acredito que o São José é um que pode sim melhorar. E vai ser estranho o que eu vou dizer, mas o Flamengo, ele mesmo, o líder, com 17 vitórias e 2 derrotas, não tá tão convincente assim. E eu tenho muita expectativa na chegada do Devon Scott. Eu acho que pode mudar muito o patamar do Flamengo para um líder que é líder porque tem um elenco muito bom, um técnico muito bom, para um líder que de fato consiga ter um coletivo forte a partir de individualidades fora da curva, tá? E aí ficaria muito favorito ao título o Flamengo, na minha opinião, ainda mais considerando que o Franca tá melhorando, mas não tá aquele Franca de antigamente, até porque David Jackson voltou agora, Rincon voltou agora. O Franca também é um que pode melhorar, né? Vou até adicionar o Franca nessa lista, porque o David Jackson ficou praticamente o primeiro turno inteiro fora,
e o Charles Hinkle chegou faz alguns poucos jogos apenas também, então o Franca ainda tem muito a entrosar. Eu cito esses, viu, Fábio? E por que eu não cito Corinthians e São Paulo? Talvez possa ser o que mais chame a atenção. Porque eu não tenho expectativa de melhora. Na verdade é essa. O São Paulo tá com um time muito apático mesmo, essa é a grande palavra. O Coleman, que foi contratado no começo do ano e ainda não jogou, deve sim estrear muito em breve. Inclusive, adicione naquela lista de nomes que falamos minutos atrás. Coleman deve jogar pelo São Paulo muito em breve, mas eu acho que não vai ser o suficiente para mudar a situação desse time, que está desencontrado em quadra, que perde o ímpeto de maneiras muito estranhas ao longo da partida. Não é comum um time perder a concentração da maneira como o São Paulo vem perdendo, mesmo com torcida apoiando, mesmo jogando no Morumbi, tá um pouco complicado. E o Corinthians, aqui já soltando uma informação que nem há muito que a gente faz nesse podcast, a gente deixa isso mais para as redes sociais, mas a situação dentro do Corinthians está ruim, tá? Problemas de relacionamento, de elenco com comissão técnica. Silvio Santander já teria ameaçado sair do time, foi convencido a ficar, dar mais tempo, mas a situação não é boa. Não é um técnico que tem o elenco na mão, não é um elenco que está 100% confiando no técnico. Há um atrito muito grande dentro do Corinthians e por isso eu não coloco, por mais que a chegada do Clark tenha dado novos ares para o time, eu não coloco o Corinthians dentro dessas possibilidades de melhora que eu citei há pouco. Né? Você colocou aí dois cenários que é impossível você ter uma melhora, né? Um time apático e até um perigo para o próprio projeto do basquete do São Paulo, e pensando até mesmo nos próximos anos, numa sequência, e o Corinthians não tendo essa união, digamos assim, né? Entendeu essa, Guanais? Esse Corinthians não tem união? Aí... Não, e causa um temor, né? Porque a partir de agora não é mais informação, é achismo, né? E meio baseado no que a gente já viu no basquete brasileiro, mas são dois clubes que mudaram, que tiveram eleições recentemente, né? O São Paulo manteve a administração com o presidente Júlio Casares, e mais, né? Mudou o mandato, às vezes resolve mudar um pouco a política também. E o Corinthians mudou todo o grupo político, entrou a oposição, que no começo fala o de sempre, né? Que vai manter com intenções de expandir os projetos, mas a gente nunca sabe o que realmente vai acontecer. Não estou duvidando, tá? Não estou colocando em dúvida, mas a gente já viu cenários muito semelhantes em outros tempos. Então tem que ficar de olho também, né? Porque se for um projeto muito instável, muito problemático, qual o atrativo em mantê-lo no início de mandato, né? Tem que se colocar tudo isso na balança. Tomara que os dois clubes consigam se ajeitar, né? O Corinthians, eu ainda acredito muito no potencial corintiano dentro do NBB, de atração de público. Ainda não aconteceu, é verdade, mas eu ainda acredito. Acho que tem um potencial muito grande nisso. Talvez falte uma grande campanha, alguns grandes jogos, não sei. Título? Título, eventualmente, para atrair esse público. O São Paulo, por outro lado, tem tudo isso, tem uma torcida que coloca 2, 3 mil pessoas lá todo jogo praticamente, e seria muito triste se isso se perdesse. Então eu de verdade, até pelo bem do basquete brasileiro, eu torço para que se mantenham firmes, mas hoje a situação tá complicada. Tá dura a situação para esses times, e é até um pouco de expectativa de quem precisa melhorar, né? A gente tem esses times que tem tudo para crescer, ou podem crescer, mas times que precisam melhorar até para ter uma resposta melhor aí. Corinthians, São Paulo, o próprio Pinheiros, que você já tinha mencionado. Times que a gente tinha uma expectativa, né, para essa temporada, que não estão chegando nem perto, né, do que ia acontecer. E se você for ver, do São José para o Pato, né, do 9º para o 10º, tem uma diferença ali de quase 10% no aproveitamento, um pouquinho mais de 10% no aproveitamento, que acho que é o grande divisor de águas aí desse NBB, né?
do nono para baixo, e quem tá do Pato para trás precisa melhorar. Eu acho que a grande é o que você falou, né? Tá na categoria dos que precisam. Os que vão, ou que a gente espera, não são todos. Mas eu acho que é bem por aí. E é justamente nessa transição que a gente tem os 9 times com mais vitórias do que derrotas, e depois do 10º ao 19º, os times com mais derrotas do que vitórias. Eu queria dar mais um adendo antes de ir pra reta final. Um adendo também super fresco, que acabou de acontecer. Diga. Posso? Beleza. Agora há pouquinho, Flamengo e Vasco se enfrentaram. Inclusive, muito legal, torcida do Flamengo, quase 4 mil pessoas. Claro, pro Maracanãzinho, isso não é nem perto da metade da capacidade do ginásio, mas já foi o maior público flamenguista, fizeram uma festa muito legal, num clássico, o jogo foi disputado, emocionante, papapá. Mas o Vasco saiu reclamando da arbitragem. Eu vi o jogo quase inteiro, eu não consegui assistir do início ao fim, mas eu vi boa parte dele. Inclusive alguns dos lances mais polêmicos. E, cara, a arbitragem meio que errou pra todo lado, né? Gerou descontentamento de todos os lados. O trio Diego Chiconato, Maria Cláudia e Maurício Serur. Então, os dois lados saíram reclamando bastante. Claro, o Flamengo que venceu, né, meio que acaba deixando um pouco pra lá no final das contas, no final do dia, e o Vasco que fica mais de bico. Mas o mantenedor do Vasco Basquete, quem coloca o dinheiro lá, que é o diretor de basquete do clube, que já passou por esse podcast, pelas nossas análises em vídeo também no Duas Saídas, que é o Pedro Ortega. Já teve aquele problema lá da questão das apostas no começo da temporada. Já foi expulso num jogo, né? Já foi expulso num jogo, ele já tinha falado que eu tô aqui porque eu gosto, quando eu não quiser eu saio. Ele deu declarações nas redes sociais, postou, abre aspas, mano, vírgula, eu tô totalmente arrependido de ter colocado dinheiro nesta liga de merda. Isso não pode ficar assim. Fecha aspas. Então, volta naquele negócio que a gente tinha falado do problema de você ser extremamente dependente de um mecenas. Era mais um mecenas que claramente não entendeu qual a função de um diretor de basquete. E como ele deve se comportar, né, tanto nas redes sociais quanto dentro de quadra. E o Vasco, por incrível que pareça, talvez corra riscos para sua continuidade. Finalizado o adendo de Lucas Guanais, vamos para a parte final do nosso podcast. A gente vai até pedir desculpas com relação à seleção, porque a seleção a gente não vai ter nessa semana, por conta do tempo, né? A gente está gravando mais tarde aqui, já está gravando na segunda-feira, enfim. Mas temos sim o top 10 que todo mundo, né, espera, aguarda ansiosamente, o top 10 da corrida pelo MVP, Lucas Guanais. Vamos lá, né? Ficamos 3-4 semanas sem fazer nossa corrida do MVP, porque recesso, né? Já dissemos bastante isso. Mas continuamos acompanhando o campeonato no que foi possível acompanhar, né? Uma vez que o problema das transmissões permanece. Mas temos uma lista bem modificada, porque é uma lista com uma diferença de 4 semanas da nossa última, né, Fábio? Então, alguns nomes entraram, alguns nomes que estavam bem no começo do campeonato, mas tiveram uma crescente muito grande nesses últimos 2 meses, entraram, outros, obviamente, saíram. Alguns dos mais pedidos finalmente estão na lista. Acho que muita gente vai se sentir um pouco representada agora e talvez vocês saibam de quem estou falando. Vão reclamar que tá em tal posição. Mas aí calma, aí também calma, né? É porque já dissemos, a nossa... Pensem menos na posição e mais nos nomes, tá? Mais na presença, na evolução ao longo da competição. Então tá uma lista modificada, mas uma lista legal. Até porque a gente que faz, né? Se a gente não achar legal, quem vai achar, né? Justamente. Mas uma lista, então, com alguns nomes aí que já mais consolidados, uma vez que já estamos no segundo turno. Então, já vai ficando cada vez mais difícil mudar, né, estes eleitos. E bora lá! Começando na 10ª colocação, Paulic. Tá certo isso aqui, Guanais? Paulic do Vasco.
Ele mesmo, tá fazendo uma grande temporada, é o principal nome, vejam só, é o principal nome ofensivo do Vasco. Claro, o Cauê Verzola, que figurou em várias das nossas listas, é a engrenagem, é o cérebro desse time em quadra, junto do Marquinhos, mas o Paulitti consegue ser uma peça extremamente efetiva, uma peça extremamente impactante dentro de quadra e ainda decisivo, né? Conseguiu fazer game winners, cestas muito importantes, além de ter virado um dos xodós da torcida. Então o Paulitti entrando aqui na nossa lista. Ele entrou essa semana? Ele entrou nas nossas análises de semanas anteriores, que não teve podcast? Vocês nunca saberão. Nono lugar para Thornton do Botafogo, mantendo o posicionamento dele nesse top 10. Tem o oitavo lugar para Lucas Lacerda do Mogi das Cruzes. O Cauê Borges é o nosso sétimo lugar para ele, para o atleta do Corinthians. Na sexta colocação, Gabriel Jaú do Flamengo, aí outra novidade no nosso top 10. Quinto lugar, Renato Carbonari do São José, permanecendo. Quarto lugar para Anderson Rodrigues do Bauru Basquete, fazendo uma temporada fenomenal e mesmo abaixo, né, do radar, fazendo ótimas partidas aí para a equipe bauruense. E aí o top 3 com o Baralli do Minas, o resta do Fortaleza Basquete Cearense. Em primeiro lugar, Lucas Dias do César Franca. É isso, eu acho que se o Lucas Dias parar de jogar hoje, o MVP ainda vai ser dele, de alguma maneira, porque tá assim, tá num nível muito acima do resto. É impressionante que o Lucas Dias tem feito. E do resto. Exato. Então o Lucas Dias em primeiro ponto. Depois a situação começa a ficar bem mais nebulosa, né? Bem mais embaralhada. Colocamos o resto em segundo, à frente do Baralli, porque no último mês o Fortaleza Basquete Cearense teve muitas dificuldades, sofrendo com muitos desfalques. Inclusive, não citamos, né, mas o Fortaleza perdeu para o resto do ano o Salsa Mendy, né, rompeu o LCA, então não joga mais nessa temporada o Salsa Mendy. E o Orresta, cara, deu muita conta do recado, chamou a responsa. Claro, perdeu alguns jogos, despencou ali, estava no G4, até em determinado momento ficou suspensa a participação do Fortaleza no Super 8, mas no final das contas conseguiu recuperar ali algumas vitórias e o Orresta como parte principal, como grande nome desse time na temporada. Baralli segue jogando muito no Minas, teve ali algumas oscilações, mas jogando muito bem. Anderson Rodrigues, para mim, até agora, a grande história do campeonato em termos de evolução, porque se a gente for considerar o Paulitti, ou Paulic, né, do Vasco, que talvez seja o outro grande candidato ao lado do Rafael Rachel, da Unifacisa, a vencer este prêmio, o Paulic, ele sempre teve esse aproveitamento, ele sempre teve essas características que ele tem apresentado nessa temporada. A grande diferença é que ele achou um time em que ele conseguiu se encaixar melhor, ter mais tempo de quadra, e obviamente, juntamente disso, os números aparecem. Mas ele sempre meio que foi assim, ele sempre teve essas características, este estilo de jogo, este aproveitamento. O Anderson Rodrigues não. O Anderson Rodrigues mudou muito o seu jogo, até em comparação com o que ele fazia no passado no Bauru Basquete. Ele está muito mais ágil, ele está muito mais atlético e aproveitamento melhor, está abrindo também a quadra, claro, num volume muito baixo, mas também abre a quadra eventualmente. Poxa, antes de ontem contra o São Paulo, cara, ele roubando bola e fazendo de quadra a quadra, de costa a costa, e ainda fazendo acrobacia para enterrar. Sabe, que é isso? Nunca fez isso, sabe? Então, tá realmente muito acima do que fez em outros anos. Eu tô pegando o aproveitamento dele aqui para vocês compararem, mas o Anderson teve ali em novembro, dezembro, esse comecinho de janeiro espetacular. Nesse momento, para vocês terem uma ideia, ele é o segundo lugar em eficiência, em média de eficiência do NBB. Ele é o sexto em média de pontos, ele é o sétimo em média de roubos
e ele é o 10º em média de tocos. Então ele tá no top 10 em 3 fundamentos e em segundo em eficiência. Tá jogando demais, né? O aproveitamento dele subiu para 62%, o número de rebotes subiu também. Mas aí também vem um pouco junto do aumento do tempo de quadra. E o mais louco de tudo isso é que não parece, né? Não parece. Você vê o Anderson em quadra, ele faz o pick and roll, ele briga pelo rebote e tal. Você piscou, ele tá com 20 pontos. Sim, é porque você vê o que ele tem feito nessas últimas semanas. Então, é o grande nome dessa arrancada do Bauru, né? É porque quando você vê o Bauru jogar, você vê ali o Alex com protagonismo na armação, o Bright também, um cara de mobilidade, o próprio Gemadinha também chutando bola de 3. Mas no meio disso tudo, tá o Anderson fazendo todo ali o jogo sujo no garrafão, o pick and roll pro Alex ou pro Bright, e ele aparece ali para receber o passe e fazer a cesta, então ele tá rodando ali, né? E quando você vai ver a pontuação, os números, ele tá lá no alto. Exato, ele faz o time rodar, ele faz o time jogar, ele não é aquele cara que é protagonista, né, que assume as rédeas do time, não é bom que se diga isso, ele não tem esse perfil, mas tem funcionado muito bem, muito bem. Quando eu digo que ele é o grande nome, eu digo em termos de ser o grande responsável, não o grande líder dessa arrancada do Bauru, e mesmo os novos nomes que chegaram no Bauru fizeram bem para ele, né? A chegada do Jeremy Hollowell, até os minutos a mais do Maciel e a chegada do Martin Cabreira deram novas possibilidades para ele também, e facilitou o fluxo de trabalho dele. Então, com o Cabreira, ele ganhou novas oportunidades de pick and roll, que é coisa que ele não tinha tanto antes. Então, cara, que momento do Anderson Rodrigues. Que momento do Anderson Rodrigues. Você diria que é o Oscar de melhor ator coadjuvante? Cara, com certeza. Nossa, como que eu não tinha pensado nisso? Globo de Ouro foi essa noite, a gente devia ter feito essa. Muito boa. E seguindo, né, Carbonari, super regular, super constante, tudo que a gente falou em outros episódios se mantém. Gabriel Jaú, cara, muito impactante dentro de quadra, conseguiu, até vejam só nessa temporada, né, tá mais controlado na questão de faltas, de erros, que é algo que ele tinha em outros tempos, e em muitas das vitórias que deixaram o Flamengo na liderança, ele foi o cestinha, o principal reboteiro, o grande nome com 30 de eficiência e os Cambau a 4. Talvez perca um pouco de espaço, um pouco de protagonismo com a chegada do Devon Scott, mas se o Flamengo está onde está hoje é porque o Jaú levou o Flamengo a esse patamar durante algumas partidas. De fato, alguns jogos você pode sim colocar na conta do Gabriel Jaú, tá fazendo talvez o seu grande ano desde que chegou ao NBB. De resto, Cauê Borges, Lucas Lacerda também a gente mantém o que disse. O Cauê Borges conseguiu permanecer como líder, permanecer relevante mesmo com a chegada do Clark. Lucas Lacerda teve ali uma segunda metade de dezembro e agora começo de janeiro também um pouco mais discreto, um pouco mais visado também, né, porque você começa a ser mais marcado e caiu algumas posições. Thornton segue o principal nome disparado do Botafogo, e o Paulite a gente já falou. E para encerrar, vamos para os jogos, né, dessa próxima semana. Agora, a gente já tá nela, inclusive, mas tem um extra, né, porque teremos jogos até no domingo. Pois é, pegando a tabela aqui desta semana, lembrando que os jogos do dia 8, não entrarão na conta, porque já foi, né? Temos ali, vejam só, um São José e Corinthians no dia 9, em São José dos Campos, no Lineu de Moura, jogo importantíssimo ali no meião da tabela. Mogi e Pinheiros também é um jogo mais importante para quem briga pelas últimas vagas, já que esse NBB, como eu sempre disse na minha vida, tem 16 vagas para os playoffs. Isso. Vejam, olha, essa semana inteira é muito boa, né? Paulistano e Franca, quarta-feira, duelo ali de times no G5, G6. Minas e Flamengo, dispensa apresentações. Unifacis e São Paulo também na quinta-feira. Na quinta-feira, perdão, isso é mesmo. Outro também jogo importante. Clássico Gaúcho, União Corinthians e Caxias do Sul, também para definir ali as últimas vagas, as últimas posições da briga pelos playoffs. Cara, tem muito jogo bom nessa semana. Fortaleza e São Paulo também brigando numa faixa semelhante da tabela. Vasco e Minas. No domingo, né, tem SESI Franca e Unifacisa já
numa prévia do que a gente vai ver no Super 8. Só tem jogo bom nessa semana, só tem jogo bom. Rapaz, você falou de todos realmente, hein? Olha só. Não, eu pulei Pato e Flamengo porque aí é um jogo que, pô, também é muito legal, né? É muito difícil jogar lá, mas aí é o que pega os times com a maior diferença na tabela, creio eu. Mas vai ser curioso porque o Pato vem de 4 vitórias seguidas, tá embaladíssimo, e mesmo sem o Novaes e o Veríssimo, né? Vejam só, conseguiu manter essa boa sequência, inclusive com vitórias fora de casa. E se eu não me engano foi o primeiro jogo, o jogo da primeira rodada, terminou 84-71 pro Flamengo, mas teve um equilíbrio durante boa parte do jogo. Mas enfim, fica a recomendação para você conferir ao máximo possível, né? Não teremos transmissão em algumas dessas partidas. Ao máximo possível essa semana aí de NBB. Já tá no segundo turno, então as coisas começam a esquentar. Agora tem claro o Super 8, mas já pensando nos playoffs, aí, principalmente as equipes na parte de baixo, né, Guanais? Vamos trazer o seu destaque final. Meu recadinho final é realmente uma expectativa geral para o ano de 2024, que segue, é uma continuação de vários dramas que temos nos últimos anos no cenário do basquete brasileiro. Então, acaba que no final das contas, os pré-olímpicos, tanto o feminino que vai começar no mês que vem, que a gente já falou aqui nesse episódio, e o masculino que vai ser no meio do ano, acabam tomando proporções e importâncias muito grandes, tanto para o orçamento que o basquete vai ter, do orçamento olímpico brasileiro, como também em termos de popularidade, abrangência, penetração nas massas, nos grandes públicos, grandes capitais, etc. Também em prestígio que a Confederação Brasileira de Basquete vai ter ou deixar de ter nessa briga com a Liga Nacional, que ainda não terminou. É uma briga que a LNB venceu a batalha, esfriou, tá? Mas ainda... Pode esquentar. Esfriou, mas pode esquentar. Esfriou, claro, naturalmente, mas ainda pode esquentar. As questões da Liga Nacional de Basquete, que a gente vem falando também, de transmissões, a nível técnico, algumas coisas ainda vão perdurar. Por outro lado, eles têm o trunfo de um contrato longo com a Caixa, um jogo das estrelas que vai ser novamente em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, que é a menina dos olhos deles, para conseguir parcerias e ganhar dinheiro e relevância e tudo mais. Tem muitas peças ainda a serem mexidas nesse tabuleiro em 2024. A gente vai ficar atento o máximo possível aqui, porque assim como foi 2023, assim como foi 2022, 2021, 2024 é o ano mais importante, pelo menos num cenário recente para o basquete brasileiro. Acho que talvez desde 2016, né, quando teve a punição lá da FIBA para a CBB. 2024 ganha contornos mais críticos do que o ano anterior, por vários aspectos, alguns dos quais a gente ainda nem tem tantos detalhes do panorama, né, nem tem tantos contornos ainda, mas vários sim. Então vai ser um ano tenso para o basquete brasileiro, totalmente imprevisível qual vai ser o clima do nosso podcast em dezembro. A gente pode olhar para trás e falar, putz, que legal que foi, a gente pode olhar para trás e falar, Tomara que a gente chegue em dezembro também, né, falando sobre o basquete, né, a gente perdure por passe esse ano junto aí com a galera. Não, total, mas energias positivas, galera, só tô dando o cenário, mas energias positivas aqui. Vai dar tudo errado mesmo, parecendo o bêbado no Réveillon, né? Vamos aí, fazendo muitas promessas e tal. Mas é isso, valeu Guanais, até a próxima. Estaremos de volta aí na próxima semana para trazer o que de melhor aconteceu nessa semana cheia aí de partidas no NBB, também sempre trazendo mais informações sobre o basquete nacional. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. Também temos o nosso canal que fala no WhatsApp, o Guanais? Você que tá mais... Exatamente, é um canal no WhatsApp, né? Tudo que a gente produz vocês recebem lá também. Isso aí, então fique de olho na gente, estaremos de volta. Não prometemos vídeos, mas quem sabe. Enfim, é isso, um forte abraço e até a próxima.